Olá, nós queremos saudar a todos e desejar desde já as bênçãos e a graça do Senhor sobre suas vidas e sobre seus lares. E eu gostaria de compartilhar um ensinamento que nós encontramos aqui no livro de Provérbios, Provérbios, capítulo 10, versículos 15 e 16. Provérbios 10, versículos 15 e 16. Assim diz a palavra do Senhor: os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. Eu vou ler novamente. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. Existe algum tipo de relação que se poderia fazer entre o caráter e o status social ou econômico de alguém? Qual deve ser a postura ou qual deve ser o posicionamento do cristão quanto às riquezas ou quanto à pobreza? Existe alguma prescrição bíblica que define uma ou outra destas circunstâncias como sendo mais desejável? A riqueza ou a pobreza devem ser buscadas como um tipo de estilo de vida que evidencia por si só algum tipo de nobreza moral? Eu creio que é importante traçarmos alguns pontos aqui, uns princípios gerais que devem nortear a nossa compreensão da nossa própria vida, mas também a nossa compreensão do texto que acabamos de ler. Primeiramente, é importante que se diga que a Bíblia, em hipótese alguma, condena a riqueza como algo ruim em si mesmo. Isso é importante pontuar de início, porque esta é uma confusão comum que muitos fazem. Na verdade, existem pelo menos 10 ocorrências, somente no livro de Provérbios, 10 ocorrências que induzem o jovem aprendiz que está recebendo todas essas orientações a estimar a riqueza ou a buscar a riqueza, mas com responsabilidade e apenas quando as oportunidades de Deus tornarem esta busca algo possível. Você não vai encontrar no livro de Provérbios nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de mandamento no sentido de estimular o voto de pobreza ou coisa parecida, como se a pobreza trouxesse em si, intrinsecamente, qualquer virtude. É evidente que Deus usa situações de dificuldade financeira para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento na santidade, mas isso definitivamente não significa que nós devemos almejar a pobreza como ideal, acreditando que com isso essa condição necessariamente nos deixará mais próximos de Deus. Porque não é assim que de fato funciona. A vida cristã não é assim, a comunhão com Deus não se traduz em torno destas coisas. Na verdade, o que nos aproxima de Deus é a graça, e unicamente a graça que se manifesta na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nesse sentido, nós podemos dizer que Jesus é o único rico, e que os homens, todos os homens, são pobres, porque afinal de contas, espiritualmente falando, nós somos pobres mesmo. Todos pecaram e todos carecem e são necessitados da glória de Deus. Mas certamente o autor aqui também lança o seu olhar sobre o fenômeno comum da vida, que faz com que alguns enriqueçam e faz com que outros empobreçam. Vale também dizer que, muito embora nós devamos reconhecer que, em muitos casos, a pobreza pode se impor diante de fatores e diante de acontecimentos sobre os quais as pessoas não têm nenhum controle, isso é verdade. Muitas pessoas são vitimadas por uma situação de pobreza que acaba dominando não apenas a vida delas, mas a vida da sociedade onde talvez essas pessoas vivam, do país onde talvez essas pessoas vivam, enfim, isso é verdade, mas existem situações sim, em que a pobreza surge como uma consequência de uma atitude negativa diante da vida por parte de alguns indivíduos, ou diante de comportamentos que alguns também resolvem, por conta própria, assumir.
por risco próprio assumir. De modo que, sim, a pobreza pode ser uma consequência sofrida diante de decisões ou de escolhas erradas que as pessoas fazem. E isso é também perceptível. O livro de Provérbios alerta, portanto, para esse fato, dizendo que a preguiça pode levar à pobreza, que a negligência pode levar à pobreza, que a tolice na maneira de administrar ou de manejar os recursos que nós angariamos nesse mundo pode nos levar à pobreza. E não existe nenhum mérito nisso. Na verdade, há lamento nisso. Mais do que isto, a pobreza é indesejável. Ela não é colocada, ela não é pintada na Escritura como algo a ser buscado naturalmente pelos homens. Não. A pobreza, a falta de recursos, pode provocar uma série de dificuldades, preocupações constantes. A pobreza traz medo, traz fome, traz morte. Nós estamos vivendo em uma situação no nosso país em que muitos estão receosos da própria crise econômica, porque sabem que a pobreza traz circunstâncias bastante delicadas. Ela pode levar os homens a muitas tentações, ela pode levar as pessoas a aceitação de injustiças que são cometidas, inclusive, contra elas. Semelhantemente, é bom que se diga que o livro de Provérbios chama a atenção com relação a alguns perigos que as riquezas trazem. Ele vai demonstrar, por exemplo, dentre outras coisas, que nós não devemos colocar o nosso coração nas riquezas e nem confiar nelas. Esse é um ponto muito importante. Nosso coração não pode ser dominado pelas riquezas. Nós não podemos ser adoradores das riquezas. As riquezas não devem se constituir em um tipo de ídolo no nosso coração. Vivermos em torno delas. Vivermos para adquiri-las. Isso a Bíblia vai condenar e o livro de Provérbios também. Em segundo lugar, o livro vai nos ensinar que as riquezas mal adquiridas ou mal empregadas trazem igualmente muitos problemas. As pessoas que têm muito dinheiro, por vezes, também enfrentam outros dissabores, dificuldades extremas de relacionamento, muitas brigas indesejáveis entre membros de uma mesma família, sensação de insegurança também em alguns aspectos, porque as pessoas ricas se tornam também mais visadas em muitas situações. O livro de Provérbios vai nos mostrar que as riquezas em si não vão nos levar a Deus, né? Elas não nos livram de qualquer castigo divino. Portanto, por mais que alguém nesse mundo, ao obter riquezas, se torne quase que intocável, por mais que o poderio econômico e financeiro de alguns homens, de algumas empresas, dê a sensação, né, especialmente em países onde a desigualdade é grande, como é o caso do Brasil, dê a sensação de que essas pessoas estão acima do bem e do mal, o fato é que as riquezas não nos levam a Deus e elas não nos dão nenhum tipo de mérito diante de Deus e elas não nos livram de nenhum tipo de disciplina ou de castigo que possa advir da parte do Senhor. Em quarto lugar, o livro de Provérbios também vai mostrar que as riquezas têm potencial para iludir os homens, trazendo a eles uma falsa sensação de segurança. Não é? As riquezas não podem evitar certas situações também que são muito desagradáveis. As riquezas não podem comprar valores ou princípios ou sentimentos, né? Muito embora algumas pessoas achem que isso é possível. E também o livro de Provérbios, assim como a Escritura, de uma forma geral, vai nos ensinar que as riquezas podem levar à soberba. E se as riquezas levam à soberba, elas também têm um potencial perigoso de induzir os homens à ruína, né? Porque, afinal de contas, a soberba precede a queda. A ruína, muitas vezes, elas vêm acompanhadas de um coração que se enalteceu, que se tornou altivo. E assim por diante. O que nós, sobretudo, temos que entender é que os nossos tesouros desse mundo devem ser geridos para a glória de Deus. Isso é fundamental. Os recursos que nós obtivermos aqui são para a glória de Deus.
para a nossa sobrevivência, evidentemente, e eles devem ser utilizados sob a perspectiva de que nós somos mordomos do Senhor, sob a perspectiva de que nada nos pertence, de que nada é nosso de forma perpétua, mas tudo pertence a Deus, tudo é para a glória de Deus. Nós não podemos usar os recursos que nós recebemos nesse mundo da maneira como nós bem entendermos, de uma forma irresponsável, sem considerar o nosso Criador, porque isso pode nos custar muito caro. Mas nós somos dispenseiros, nós somos mordomos do Senhor e nós usamos estes recursos para nós mesmos, para a criação e para as pessoas com quem nós nos relacionamos de uma forma sempre positiva. As riquezas, elas podem representar uma grande bênção, sim, quando elas estão associadas com a generosidade. E quando, por meio delas, nós temos a oportunidade de socorrer os necessitados, ou quem sabe de fazer alguns investimentos justos, quem sabe usando as riquezas também para aprimorar a nossa vocação nesse mundo. Até mesmo elas podem servir como um instrumento na causa do reino, ou para promover uma maior disseminação do evangelho. Há muitas maneiras de usarmos as coisas que Deus nos dá, as dádivas de Deus nesse mundo, de uma forma muito proativa, de uma forma muito positiva. Diante disso, é bom que se coloque que não é a riqueza ou a pobreza em si que farão a diferença, mas é a maneira como nós lidamos com estas situações. Como é que nós lidamos com a pobreza, com a falta de recursos? Quando estamos em dificuldades, como é que nós reagimos diante dos vários eventos, dos vários fenômenos da vida? E quando estamos saudavelmente bem, quando estamos também com muitos recursos desse mundo, qual é a nossa atitude em relação a Deus? Qual é a nossa atitude em relação às pessoas? Será que quando temos poderes, ou quando temos a possibilidade de fazer coisas maiores, ou temos mais dinheiro, será que nós nos portamos de uma forma arrogante, ou permanecemos humildes e entendendo que nós somos servos de Deus aqui? O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses que enfrentou várias experiências e que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E é muito interessante observar a forma como Paulo dirige o seu ensino ali. Ele diz que aprendeu a viver tanto com fartura quanto com escassez. Ele sabia ser humilhado, ele sabia ser exaltado. E em todas as coisas ele já tinha uma experiência também muito específica. E ele vai demonstrar ali que a sua alegria, portanto, que o seu contentamento, portanto, não dependia destas coisas. Ele estava alegre, ele estava feliz, ele estava em paz, porque a sua comunhão com Deus era viva. E ele tinha, de fato, esse compromisso com Deus, que trazia alento e alívio ao seu coração, em qualquer que fosse a circunstância ou a necessidade que ele enfrentava. Respondendo, então, a uma das nossas perguntas iniciais, com a qual nós abrimos esta mensagem, o caráter das pessoas não tem necessariamente nada a ver com o status social ou com a condição econômica delas. Nós temos exemplos de pessoas ricas, extremamente tementes a Deus, ou pessoas que são abastadas, ou que estão muito bem financeiramente, e elas são tementes a Deus, e elas são generosas. E nós temos exemplos de pessoas ricas ou abastadas que empregam maldade e opressão nas suas ações. Portanto, por outro lado, nós temos pessoas pobres que são extremamente humildes e amáveis e tratáveis, como também nós temos pessoas pobres que são muito arrogantes, muito perversas e inacreditavelmente amargas em tudo que elas fazem. Então, pobreza ou riqueza não é necessariamente uma virtude. Elas podem vir
como em decorrência de... A riqueza pode vir em decorrência de alguma virtude, como a pobreza pode vir em decorrência de algum tipo de negligência com a vida e algum tipo de irresponsabilidade. Sim, mas elas não são necessariamente ou em si mesmas uma evidência cabal e explícita de que alguém tem ou não compromisso com Deus, de que alguém é ou não abençoado. Mas a maneira como nós lidamos com elas, isso sim, a maneira como nós lidamos com a riqueza e a pobreza, a maneira como nós enxergamos o mundo, a vida, e se nós colocamos o nosso coração nestas coisas, isso sim vai fazer realmente muita diferença. O que vai fazer diferença mesmo na maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro ou com a falta dele, é se nós andamos com Deus por um caminho de justiça que ele aponta através dos seus mandamentos, ou se nós estamos inclinados ao pecado e dando margem ao pecado. É isso que vai nos trazer vida ou morte. É insensatez confiar nas riquezas. O texto que nós lemos aqui inicialmente, de Provérbios 10, versículos 15 e 16, diz aqui que os bens do rico são a sua cidade forte. Os ricos, muitas vezes, confiam nesta sua condição, confiam nos recursos desse mundo. E aí mora um grande perigo, né? É insensatez confiar nas riquezas, viver em torno das riquezas, buscar as riquezas como prioridade maior. Mas também é insensatez imaginar que a pobreza conta a nosso favor. O mesmo texto segue dizendo que a pobreza dos pobres é a sua ruína. A pobreza não é um ideal de vida a ser buscado, como se isso naturalmente fizesse com que o olhar de Deus para conosco fosse um olhar mais favorável. Não necessariamente. Não é isto que vai fazer realmente a diferença no olhar ou no julgamento de Deus. O próprio texto na sequência vai dizer, mas a obra do justo, notem bem, mas a obra do justo, seja ele pobre ou rico, não interessa. O que interessa é se ele é justo ou não. A obra do justo conduz à vida. Enquanto que o rendimento do perverso, o texto segue dizendo isso, seja ele rico ou não, pobre ou rico, o texto não faz essa distinção. Agora, nesse momento, o rendimento do perverso será aplicado ainda mais no pecado. Portanto, para encerrar, nós temos que dizer algumas coisas importantes. Primeiro, preocupe-se em ser rico para com Deus. Muitas pessoas vivem ajuntando celeiros e que para nada adiantará. Elas não levarão nada desse mundo. No sentido espiritual, as riquezas não poderão nos salvar e não poderão fazer nada por nós diante de Deus. Então se preocupe em ser rico para com Deus, porque hoje ou amanhã pedirão a tua alma, né? E aquilo que você tem angariado, para onde vai? Valorize os tesouros dos céus, os tesouros que não podem corroer, que não podem ser roubados por ladrão algum. Uma vez fazendo isso, sendo um crente temente a Deus, eu também quero dizer que não é errado prosperar ou querer prosperar. Às vezes, certos exageros na retórica de alguns parecem criar uma noção estranha e antibíblica de que a riqueza é um mal moral. Não é. A riqueza ou a prosperidade financeira, a melhoria de uma condição, né, econômica, não é nenhum mal moral. Por favor. Então esse tipo de pensamento nós não devemos levar conosco. Né? Se você é promovido na sua empresa, glória a Deus. Se o seu salário melhorou, glória a Deus. Se você conseguiu fazer com que, pelos seus próprios esforços, pelo seu trabalho, de forma honesta, se o seu trabalho, se seu empreendimento trouxe prosperidade para a sua vida, para a sua família, se trouxe um conforto maior para a sua família, se trouxe mais oportunidade de educação para os seus filhos, glória a Deus. Isso não é mal moral nenhum. É muito importante que se diga isso, não é? Porque nós vivemos em um país de desigualdade social e às vezes os discursos e a retórica e o pensamento de alguns parecem lançar uma culpa, né, muito grande na mente de algumas pessoas que acham que toda pessoa que enriquece ou toda pessoa que prospera, além da conta, é uma pessoa necessariamente ruim, que vai explorar os outros ou que não tem caráter ou qualquer coisa do tipo. Isso não tem nada a ver. Portanto, a minha oração é para que você confie
em Deus. É para que você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. É para que você honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda. Sim, a minha oração é para que você invista no reino de Deus. É para que você não seja egoísta e nem mesquinho com o seu rendimento, com o seu ganho. Ajude a quem precisa. Não seja arrogante. Não maltrate as pessoas caso você prospere. Não cometa injustiças. Não ache você que a pobreza financeira necessariamente te coloca numa condição de riqueza espiritual, porque isso é um grande mito, é uma grande lenda, isso também não é verdade. Então não ache você que você é melhor espiritualmente do que o seu irmão, porque você é pobre e Deus olha para você de uma forma diferenciada. Não. Enfim, meu desejo é para que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você na família, na igreja, no trabalho. Que você prospere. Sim, gostaria muito que os meus irmãos em Cristo prosperassem e fizessem um grande bem para a sociedade, para as pessoas. Isso não é problemático de maneira alguma. Agora, nunca se esqueça de onde vêm as bênçãos recebidas. Nunca se esqueça de que a fonte de todo bem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E que Ele vai cobrar de nós, e Ele exige de nós responsabilidade na medida em que Ele põe nas nossas mãos algumas bênçãos para serem administradas. Que você se lembre sempre de onde é que está o nosso maior tesouro. Que Deus assim muito te abençoe.